muito bem-vindo. Hoje eu quero conversar com você sobre empoderar pessoas. Para o vídeo ficar mais didático, menos chato, eu dividi o conteúdo em 3 momentos, tá? No primeiro momento eu vou esclarecer de que empoderamento eu quero falar, que não é o dos coaches e também não é sobre o empoderamento exclusivamente feminino. No segundo momento, eu quero falar sobre como identificar os casos que precisam ser empoderados. E, por fim, eu vou apontar alguns caminhos que eu tenho usado para poder ajudar o meu paciente a voltar a ter domínio sobre si. Eu espero que essa conversa traga algum benefício para você, tá bom? Vamos lá? Uma coisa bastante comum de acontecer nas minhas supervisões é quando eu uso a palavra empoderamento para um caso de paciente masculino, o psicólogo se espantar porque ele diz, uai, empoderamento não é uma palavra só para mulher? Muita gente pensa assim, que só se pode empoderar uma mulher, ou que homens não precisam de empoderamento porque eles já são detentores de poder. Também é muito comum a gente encontrar quem pense que uma pessoa empoderada é aquela que se arruma, que se maquia, que cuida da imagem para poder aparecer. Porque empoderamento não é uma questão só estética, do âmbito da forma. A questão do empoderamento, ela diz respeito à sua relação com você mesmo e à forma como você se abre e se coloca para o mundo. É uma coisa muito mais íntima, muito mais profunda do que pôr uma roupinha e passar uma maquiagem ou se pôr todo lindão para ir para a academia, tá? Uma pessoa empoderada não é essa que os coaches falam, que está sempre motivada e determinada a superar seus obstáculos em prol da felicidade ou do dinheiro, né? Ao contrário disso. Uma pessoa empoderada é alguém que simplesmente busca se conhecer bem, que tem controle sobre a própria vida e tem condições de fazer boas escolhas no sentido de viver da melhor forma possível consigo própria e com os outros no mundo. Então, que fique claro que quando eu digo empoderar pessoas, eu não estou falando de motivar pessoas a superar obstáculos. E também não estou falando de maquiagem, de coisas supérfluas, tá bom? Do meu ponto de vista, empoderamento é um lance do Dasein, do cuidado que você tem com o tempo que você tem aqui na Terra. É a relação que você estabelece de você com você mesmo e que vai acarretar na forma como você conduz a sua própria existência. Por razões históricas, políticas, sociais, a palavra empoderamento ela foi sendo vinculada à questão das minorias. E com o tempo, ela foi se relacionando mais especificamente à problemática da mulher, né? Ela foi se relacionando a esse movimento pela equivalência de direitos com os homens. Mas se a gente olhar sobre uma perspectiva menos macro e mais microcósmica, empoderar-se de si é adquirir consciência para poder realizar mudanças. Ou como está lá no Aurélio, é poder realizar tarefas sem precisar da permissão dos outros. Talvez eu possa até arrumar uma briga com as feministas mais ortodoxas, mas mesmo correndo esse risco de ser mal interpretada, eu acho que a gente precisa sair um pouco desse quadro político-social e pensar o empoderamento mais no âmbito psicológico. Porque, independentemente do gênero ou da orientação sexual que se tenha, todos os seres humanos às vezes podem se perder, pode perder o controle das coisas e do que diz respeito a si próprios. E isso pode gerar muito sofrimento, inclusive para uma vida toda. Então, se a gente conseguir desvencilhar essa palavra empoderamento da questão do gênero só por uns instantes e trazer mais para o sentido do que representa a palavra em si, a gente vai ver que, sim, alguns homens precisam de empoderamento para poder retomar o controle das suas próprias vidas. Então, quando eu falo sobre a necessidade de empoderar alguém,
Eu estou falando sobre um humano que, independentemente do gênero que tenha, é um ser que sofre. Alguém que naquele momento se sente vulnerável, tá bom? Não que eu não deva considerar a questão dessa pessoa ter nascido homem ou mulher numa sociedade predominantemente machista. É claro que eu vou considerar. Não tem condição de atender uma pessoa, de acolher uma pessoa, se a gente não olhar para o mundo e para a história onde essa pessoa está inserida, tá? É que desse ponto de vista, então, não se trata de olhar as coisas sob o viés de uma masculinidade, mas sim sob a perspectiva de seres humanos fragilizados, seja por uma sucessão de eventos infelizes, seja por traumas ou pela própria história da pessoa. Qualquer um que perde as suas referências, alguém que não se considera livre para seguir por onde ele quer, ou ainda um ser que se deixa dominar por quem quer que seja, é um ser em vulnerabilidade, é uma pessoa frágil. Fato é que sim, alguns meninos precisam de empoderamento porque, assim como nós mulheres, eles também estão submetidos a pessoas infernais, à morte e à doença, enfim. Assim como qualquer uma de nós ou qualquer outro existente, eles também estão expostos a angústias e aos sofrimentos, tá? Então, agora vamos para outra questão, né? Que é como que eu posso identificar que uma pessoa, independentemente do gênero ou da orientação sexual que ela tenha, precisa ser empoderada. O que é uma pessoa sem poder sobre si? Como é que ela se caracteriza? Uma pessoa que precisa ser empoderada de si é alguém, como a própria palavra diz, que se deixa dominar pelo outro. É uma pessoa que acredita mesmo que não consegue se movimentar, que não consegue mudar as coisas, mesmo que ela esteja em plena zona de desconforto. Uma pessoa que precisa de empoderamento de si é alguém que não se sente apta nem capaz de fazer suas escolhas pautadas em si própria. Ou é aquela pessoa que está sempre culpando os outros pelas próprias escolhas. E por isso, normalmente, inclusive, elas são pessoas muito resistentes à mudança. Eu vou dar alguns exemplos. Sabe aquele cara que chega na terapia e que espera que o psicólogo faça alguma mudança por ele? Porque ele acredita mesmo que ele não pode mudar nada? É um caso que você vai precisar trabalhar com empoderamento. Outro exemplo é a pessoa que se comporta em função do que os outros vão pensar, que deixa de viver, deixa de realizar o que ela quer com medo da sociedade, medo do julgamento moral. Tem também a pessoa que se submete a péssimos relacionamentos porque ela acha que não dá conta de viver sem alguém. E aí ela acaba dependente emocionalmente dos outros e se sujeita a situações indignas simplesmente porque ela acha que ela não consegue se libertar. E falta de empoderamento também não tem só a ver com melancolia e depressão, eu estava esquecendo. Perder o controle da própria existência também pode tanto gerar como ser um sintoma de quadros de euforia e de ansiedade. Mas o que fazer quando você pega um paciente que acredita piamente que não tem poder sobre a própria vida? Ou quando você mesmo sente que perdeu o controle das coisas? Qual seria o caminho para alcançar um empoderamento? É claro que não existe uma técnica suprema que possa ser aplicada a qualquer caso, mas eu percebo que talvez dê para ir seguindo por um caminho de reflexões que aos poucos vai ajudando o teu paciente ou a pessoa a se conscientizar da própria existência. Eu já fiz alguns vídeos sobre esses temas que nós vamos conversar agora, então se você precisar de uma forcinha para pensar melhor sobre eles, eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo, tá bom? Normalmente, uma pessoa sem empoderamento é, aqui no nosso jargão, uma pessoa fechada. O que isso significa? Significa que ela não está aberta ao poder ser, que ela não está envolvida suficientemente com a existência dela
a ponto de acreditar que ela é capaz de gerar alguma transformação. Então ela se fecha naquele mundinho que ela tem e nem para pensar que existem outros modos ou outras possibilidades de se viver. Então, uma das reflexões que eu proponho para você fazer, num caso que você está empoderando as pessoas, é propor o tanto que a pessoa está disposta a se envolver com a própria existência. De 0 a 10, o quanto de esforço ela está determinada a fazer para sair da situação em que ela se encontra. Porque sem o envolvimento da própria pessoa, sem essa abertura, não há Cristo, não há Buda, não há Maomé que resolva. Então, para trabalhar essa abertura, geralmente eu começo refletindo com a pessoa sobre o que ela acredita que seja a vida. O que é o existir para ela, qual é o sentido da existência dela, tá? Ela tem vivido com os outros ou para os outros? Será que essa pessoa não idealiza demais a vida e fica esperando um conto de fadas, um felizes para sempre no lugar da realidade? Porque uma pessoa sem empoderamento é alguém que vive esperando que alguma princesa salvadora apareça, que qualquer outro realize seus sonhos ou que um milagre aconteça para que a vida mude, né? Para que a vida mude. E nesse ponto eu percebo que é muito comum que as pessoas que não têm o domínio de si próprias, elas esperam por uma vida mais fácil, como se isso fosse possível. São as pessoas que esperam uma vida sublime, sem percalço, sem angústia. Muitas vezes elas já estão chegando impregnadas dessa cultura de massa da positividade. Então, de início, eu costumo discutir sobre o que é a vida, o que é a felicidade, quais os sonhos que essa pessoa carrega. A partir dessas colocações, uma outra reflexão inicial sobre empoderamento seria o da responsabilidade que essa pessoa tem sobre a sua própria existência. Muita gente pensa que a responsabilidade das coisas que acontecem na vida é culpa de todo mundo, menos de si mesmas, né? Pessoas sem empoderamento, elas acreditam que as coisas que acontecem nas circunstâncias é que justificam o modo de ser delas. Mas isso é totalmente contestável, né? Nós, humanistas, a gente contesta com toda força essa ideia, porque para nós, usando uma frase do Peirce, até eu coloquei no Instagram esses dias, organismo e meio se mantém numa relação de reciprocidade. Um não é a vítima do outro. Como eu já disse no episódio sobre o mundo do Dasein, para nós, os humanistas, nós somos seres que vivemos em plena relação e transformação com as coisas que estão no aí. E a gente não é tábula rasa das circunstâncias. A nossa existência é ativa. Enquanto a gente vive, a gente vai escolhendo. Inclusive, a gente pode escolher ser a vítima das circunstâncias. Se perceber como vítima das circunstâncias é uma escolha que a pessoa faz. A pior que ela podia ter feito, mas é uma escolha, tá? E falando em escolher vitimizar-se, um outro ponto que eu acho imprescindível ser trabalhado nesses casos de falta de empoderamento de si é a questão da noção de liberdade que a pessoa tem. De novo, de 0 a 10, o quanto essa pessoa se sente e acredita ser livre. Um humano que não se sente livre, que não se sente capaz de fazer as suas próprias escolhas, ele nunca vai poder ter controle sobre si próprio, ele nunca vai poder se empoderar de si. Chega a ser quase matemático. Eu só posso ter controle, ter poder sobre mim, se eu tiver consciência de que eu sou livre para tomar as decisões que eu puder dentro das circunstâncias que eu tenho. Eu já falei muito sobre isso, inclusive aqui no canal, da importância da gente conversar sobre o quanto a gente é livre para poder ser e para transcender as situações. Então, assim, retomando, empoderamento, de onde eu falo, não é coisa só para mulheres. Empoderamento é ter poder, ter domínio sobre si, sobre a própria vida. Então, independentemente do gênero que se tenha, pode acontecer de alguém perder esse controle e ver
e se vê fazendo coisas só com a permissão dos outros, se vê sem autonomia, sem fé na própria transcendência. Então, empoderar alguém é conscientizar esse alguém da autoridade, da responsabilidade que essa pessoa tem sobre si e sobre a sua própria vida. Uma pessoa sem empoderamento é uma pessoa vazia, que deixa a vida levar do jeito que está, mas que acima de tudo está estagnada. E um caminho possível para trabalhar isso tem que considerar então as reflexões sobre o que é a existência, sobre o grau de abertura desse Dasein ao que é possível, sobre a responsabilidade dele e, acima de tudo, se ele vive em liberdade. É isso por hoje. Deixa nos comentários o que você achou desse vídeo e, se gostou, deixe seu like, que é para esse algoritmo entender que o vídeo tem bom conteúdo. Um beijo grande, boa semana, até a próxima. Tchau!